paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um devocional diário para a glória de Deus. Bom, vamos começar orando. Eu já tenho aqui em mãos o meu azeite, enquanto você vai pegando o seu aí, vamos ungindo a nossa fronte e as nossas mãos para a glória de Deus. Vamos orar? Pai Santo, entramos em Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, purifica o nosso coração com o preciosíssimo sangue de Cristo. Senhor, nós te pedimos, nos dê uma mente alinhada com Sua palavra, nos ajuda a ouvir, aprender e praticar a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Bom, vamos dar sequência então lendo o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje vai dizer assim, graça. Então o tema de hoje é graça. Aleluia. E o texto bíblico, a leitura bíblica proposta para hoje se encontra no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, então Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Glória a Deus, Vamos ler então a palavra do Senhor, enquanto você vai abrindo aí, já estou abrindo a minha aqui, e a palavra do Senhor diz assim: O que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Aleluia! Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitarão com ele como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo amante do pecado não está mais sob controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morrerem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Glória a Deus, que bênção. Vamos ler agora o versículo para reflexão, o versículo em destaque para reflexão de hoje. E o versículo em destaque para a reflexão diária, que está aqui proposto para hoje, se encontra no Novo Testamento, O texto que nós lemos, Romanos capítulo 6, no verso 2, a parte B apenas. Então, Romanos 6, versículo 2, parte B, vai dizer assim: Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha que pergunta de Paulo maravilhosa. Vamos ler novamente. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aleluia, que bênção. Vamos ler agora então a mensagem para edificação pessoal, que vai dizer assim: Romanos é um dos escritos de Paulo mais profundos em termos de doutrinas bíblicas. O apóstolo ainda não conhecia aquele grupo de cristãos, diferentemente dos destinatários das suas outras cartas, que em sua maioria eram igrejas que ele mesmo havia fundado. Assim ele faz uma espécie de tratado teológico e doutrinário para os romanos. Ele inicia nos primeiros 3 capítulos do livro falando do problema do ser humano, afirmando que não há um justo sequer, e ninguém que faça o bem, pois todos desagradam a Deus e por isso estão separados da graça divina. Nos capítulos 4 e 5, Paulo apresenta a solução para este problema, dizendo que somos justificados pela fé em Cristo e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Facilmente alguém poderia concluir o seguinte: estamos todos separados de Deus e não podemos ter acesso a Ele. Cristo resolveu o problema em nosso lugar, pagando o preço pela nossa desobediência. Logo, sempre que desagradarmos a Deus, Cristo pode e resolverá o problema para nós. Conclusão lógica: posso desobedecer a Deus o quanto eu quiser, pois quanto mais eu fizer isso, mais a graça divina vai se manifestar. Conhecendo muito bem o caráter humano, o próprio Paulo lançou a pergunta e prontamente deu a resposta. No versículo 1 e 2 da leitura de hoje. Aquele que entrega a sua vida a Cristo, que já morreu e foi sepultado com ele. A nossa velha natureza deve ter sido crucificada para não sermos mais escravos do que Deus desaprova. Embora o cristão não esteja totalmente livre da tendência ao mal, ele não vive mais na prática do que é errado para Deus, pois Cristo nos dá uma nova vida. Como Paulo diz em uma outra carta, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Você já tem esta nova vida? Olha aí a pergunta, Com Cristo, tem vencido a luta contra aquilo que desagrada a Deus? Fica então essas perguntas aí para nós. Bom, vamos ler agora a frase para reflexão diária, que vai dizer assim: A graça de Deus é um presente, mas isso não nos dá o direito de abusar dela. Glória a Deus. Vamos ler novamente. A graça de Deus é um presente, mas isso não nos dá o direito de abusar dela. Glória a Deus. Isso é muito sério, porque nós vemos o que vemos hoje de cristãos que vivem
pecando, como se por terem recebido a salvação, né, ali no novo nascimento, como se isso fosse uma carta que permitisse pecar, mas que apenas apresentando ali, não, eu sou salvo, eu estou numa igreja, então eu posso pecar porque Jesus vai me perdoar. Nós devemos ser diferentes do mundo. Não podemos ser iguais ao mundo. Né? A igreja ela tem que ser um exemplo, tem que ser um caminho mostrando ali a salvação, mostrando ali como que deve ser uma vida cristã. Né? E o caminho, a Bíblia é clara que o caminho é estreito, não é um caminho largo, não é uma porta larga, né? Bom, e nós ouvimos muito isso, não é mesmo? Que o caminho que leva ao céu, ele é estreito, mas o caminho, né, que leva à perdição, a porta é larga, o caminho é amplo. Então, nós devemos seguir este caminho estreito, né, uma vida que muitas vezes nós teremos que fazer renúncia, muitas vezes nós teremos que abrir mão de algumas coisas, mas é uma renúncia positiva, porque a Bíblia fala que aquele que não abrir mão, né, não negar a si mesmo, não é digno, não pode seguir o Senhor. Então, para sermos seguidores do Senhor, nós precisamos obedecer-lhe, nós precisamos não ser como foi citado ali no texto de hoje, pessoas que pecam e acham que está tudo bem, que não tem problema, e que Deus vai me perdoar. E não, nós devemos viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de alguém que foge da aparência do mal. Você não foge só do pecado, você foge da aparência do pecado. E vive uma vida pura, uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta. E Deus, com certeza, abençoa quem segue este preceito, segue estes princípios, vive desta forma. Bom, onde você estiver, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, entramos em Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, entregamos em Tuas mãos tudo o que não podemos resolver e confiamos a Ti, porque o Senhor é o nosso pastor, Pai, e o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Por isso entrega a vida deste irmão, a vida desta irmã em Tuas mãos e te peço, Senhor, assim como foi dito na mensagem de hoje, nos ajuda, Pai, a viver de uma forma correta, né, Senhor? Não queremos viver em pecado, então nos ajuda, nos fortalece, nos capacita, nos santifica, nos purifica, nos levanta, nos coloca em nossa posição em Cristo para podermos, Senhor, andar contigo. Se algum irmão está caído, está em pecado, está, Senhor, em erro, perdoa-lhe, Senhor, coloca ele de pé, fortalece, reconcilia ele contigo, Senhor, agora, aceita ele de braços abertos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que os pecados dele agora sejam apagados e ele possa recomeçar desse momento em diante, em nome de Jesus, Senhor, fortalece ele, ajuda ele, Senhor, a se fortalecer na sua palavra, pois estando cheio, Senhor, da tua graça, cheio da sua palavra, cheio da tua presença e cada vez matando de fome o pecado e as coisas que alimentam a carne, ele vai, Senhor, viver uma vida santa, pura e reta e de vitória em tudo que ele desejar. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Eu lhe despeço em fé e espero encontrar-lhe em fé no próximo vídeo.